E aí, rapaziada, beleza? Vamos para mais um replay de mercado. Mais um dia direcional, né? Mais um dia de tendência forte aí, tanto no índice quanto no dólar. Vamos começar aqui pelo dólar. O dólar para mim foi loss hoje, tá? O que eu vi no dólar, né? Ele terminou ontem perto do fundo do dia, nessa lateralização, e ele encosta na média de 20, na 9, na 50 e joga para baixo. Eu não vi esse candle, tá? Porque eu tava olhando o índice, eu não vi o dólar formar esse candle, mas pra mim, esse candle aqui, o terceiro candle do dia do gráfico de 5 foi um dos melhores gatilhos do dia, tá? Então eu não vi, e é o que eu esperei, né? Ele vinha romper o fundo, fazer pullback, e foi justamente onde eu entrei. Por que eu não acreditava nessa falha desse fundo? Porque ele já testou muitas vezes esse fundo aqui. Aliás, esse fundo é um fundo bem antigo. Aí só dá pra ver no diário. Ó, são esses dois fundos aqui. Ele já bateu duas vezes nesse fundo, apesar de serem fundos relevantes, né? Que ele bateu o jogo pra cima, bateu o jogo pra cima e nunca mais voltou. Mas como ele tá vindo rompendo fundo, a tendência dele é de baixa, né? A tendência macro dele é de baixa. Então eu não acreditei, né? Então quando ele fez esse pullback, eu entrei vendido, né? Ficou até bonito, né? Troca de polaridade, né? No fundo rompido, a nova encostando, batendo na VWAP. Né? Se você pegar aí a pernada do dia, ele bateu no 50% de FIBO, então foi um gatilho legal, né? Foi um gatilho legal. E só que ele enrolou, ele chegou a vir até aqui embaixo. Eu não tinha parcial, eu tava com um contrato só, tá? E aí o que eu tinha feito, né? Nesse momento eu espelhei. Eu tinha espelhado esse fundo, esse topo aqui, esse topo do dia, esse pivôzinho do dia, né? Essa volta em A, vamos dizer, desse topo com esse fundo. E aí tinha um 61 bem aqui embaixo. Dava uns 10 pontos, tá? O meu stop era curto, era um stop de 5 pontos. Então era o que eu esperava pro dólar. Eu não esperava que ele fosse fazer uma movimentação tão forte. Até porque ele caiu muito no dia de ontem, ele estava nessas regiões de fundo macro, então eu achei que ele ia fazer só um falso rompimento, cair um pouco mais abaixo e voltar, né? Então eu não esperava muito, uma queda muito forte pro dólar. E ele tá muito amarrado, ele tá rompendo os fundos, mas ele tá amarrado, ele não vai de primeira, ele fica enrolando, estopando todo mundo para depois ele ir. Então tá bem difícil operar o dólar, apesar dele fazer movimentos direcionais, ele tá difícil. E aí ele me estopa, né? Ele me estopa aqui nesse candle. E eu fiquei olhando, eu não confiava nesse gatilho, né? Ó, candles cheios, sem pavio, isso aqui pro dólar é armadilha, tá? Quando ele fica fazendo esses candles assim, ó, cheio, tá vendo que ele fecha, não tem sombra nenhuma inferior, ele fecha cheio. Isso aqui é candle de liquidez no dólar, isso aqui no dólar é armadilha, não opere, tanto na compra quanto na venda. Ele só tá chamando liquidez. E aí eu vi que ele tava batendo muito, ele formava um candle, vinha um candle positivo e virava negativo. Ele fechava negativo e em seguida ele já vinha positivo agredindo. Aí ele vinha, fechava positivo, voltava negativo, o outro ele já abria explodindo pra cima, tipo assim, já tava dando na cara que ele tava ele tava agredindo muito na compra, né? E quando ele fez esse monte de sombra que eu falei, ele vai romper, ele vai capturar essa liquidez desses vendedores aqui e vamos ver o que ele vai fazer, né? Vamos ver como ele vai reagir na máxima do dia, né? E aqui, esse retângulo aqui é um 61% com 50% de FIBO dessa pernada aqui, ó, desse topo, com esse fundo, confluindo também com o trap de máxima do dia de hoje, né? E foi justamente o que ele foi fazer, né? Ele vem, ele faz o trap da máxima, ele falha em romper a máxima, retração de 61,8, você vem para um tempo gráfico maior, né, um 30 minutos, ó, média de 20 batendo na cara do preço, né? Ele vem, bate na 20 e ele já toma até uma engolfada aí pelo 30 minutos, né? Deixa eu ver no 60, média de 9, ó, na cara do preço, ó.
toma uma engolfada. Então, quem vendeu aí, né? Eu até pensei em fazer essa venda quando, principalmente porque ele fez esse candle. Lembra que eu acabei de falar, esses candles cheios aqui do dólar, que não tem sombra perto do fechamento dele, ele fecha na máxima. Isso aqui é candle de liquidez. Por vezes ele vem e aciona, mas ó, algumas vezes ele fecha, o próximo candle nem aciona e já devolve, né? Eu até pensei em vender esse candle, mas eu fiquei um pouco receoso, porque o índice estava bem travado. O índice estava bem travado, ele começou a andar depois que o dólar começou a cair de verdade, né? E aí, uma puta de uma venda também aqui no dólar, né? Quem vendeu aqui. E quem não vendeu aqui em cima dava pra ter vendido aqui nesse candle aqui, né? Que ele vem, passa por baixo das médias de novo, alinha, e aí ele faz esse candle de venda aqui alinhado com a 9, né? Ou, se alguém quiser esperar, ele testar o fundo novamente, né? Ele testa o fundo novamente, rompe, volta, faz um pullback e aciona. Ou até esse outro candle aqui, tá? Eu não fiz, eu não operei o dólar, tá? Ele até vai bonito, ele fez uma volta em A, né? E aí eu tracei esse espelhamento aqui da volta em A, mas não operei, não quis operar. Não me senti seguro para operar o dólar. Achei que ele ia travar, que ele ia enrolar, então não quis, né? Me contentei com esse loss aí. Agora vamos para o índice. O índice surpreendeu, né? O índice entregou mais 3% de alta, né? Aqui ele chegou a bater 3%. E o que tinha aqui no índice? Aqui no índice, esse era um alvo de 61, esse era um alvo de 100%, esse era o alvo de 161. Eu tracei desse pivô aqui, ó. Foi desse topo com esse fundo. Aí deu esses alvos aqui. E ele passou muito, né? Ele passou muito. O índice eu fiz um clique só hoje também, tá? Eu fiquei esperando muito para ver o que ele ia fazer. Eu não queria também sair comprando à toa, mas também não queria vender. Aí o que ele fez? Ele rompe, né? Ele rompe o topo, ele faz esse pullback, tenta jogar para baixo, bate na 20, rompe o topo. E aí ele vem e faz esse candle, um side bar. Até então eu fiquei esperando, não queria operar aqui ainda, e ele vai e manda esse candle. Candle com volume, né? Seguido de um inside bar. Se você interpretar o que ele fez, ele rompeu um topo, voltou, fez pullback e jogou para cima de novo, acionando inclusive um pivô de alta, né? Inclusive acionando um pivô de alta. Então, ó, bum, bum, pum, ó. Vou até fazer a marcação aqui para vocês verem, ó, certo? Então eu comprei esse candle aqui, o rompimento deste candle aqui, candle com volume, candle bonito, alinhado com a 9, né? Então teve bastante contexto. E aí o que ele faz? Ele rompe então o topo do dia, volta, faz pullback e rompe de novo. E aí isso me deixou mais tranquilo na operação, porque ele estava rompendo, ele estava renovando máximas. Isso quer dizer que a tendência tá forte de alta, né? E aí eu fui por 10 minutos e eu observei isso aqui, né? E aqui ele faz também um inside bar. Ele faz um inside bar, ele rompe, ele continua rompendo, né? Ficou bonito. Nesse momento eu estava guiando o meu stop pelos fundos ascendentes, né? Então ele veio, aí ele rompeu. Aí meu stop ainda estava aqui, na verdade, né? Não tinha mexido no stop. Quando ele faz esse candle, aí eu deixei um pouquinho mais aqui, né? Perto desse fundo aqui, um pouquinho mais aqui. E aí ele vem e eu falei, não, agora ele tem que inverter, porque se ele voltar, inclusive foi pelos 5 minutos que eu tava olhando, porque se ele voltar, ele vai me tirar, né? Ele veio até meio que forte, né? Mas como a 20 estava me protegendo, meu stop estava aqui, então ainda fiquei tranquilo. E ele vai e ele faz um candle forte assim, eu falei, não, agora ele vai direto. E aí eu já deixei meu stop aqui. Só que ele começou a voltar muito e eu fiquei preocupado que fosse um candle de exaustão, né? Como se ele fosse bater no alvo de 61 e aí ele fosse devolver. E geralmente tanto o índice quanto o dólar, muito mais o dólar do que o índice, mas acontece no índice também. Quando ele quer reverter, ele aciona um espelhamento, bate no alvo de 61 e aí ele reverte o movimento. E isso me preocupou, esse candle muito cheio, ter devolvido tanto assim, né?
E aí eu tava com o stop aqui, e aí ele fez esse candle, né? Então ele já anulou esse candle e aí me deixou confiante que novamente ele rompeu um topo, fez pullback e estava continuando. Então é aquele dia que o índice ele vai romper e vai fazer um pullback mais profundo, ele vai romper e vai fazer um pullback mais profundo. Então não dá para você ficar jogando muito curto, né? Acelerando muito o seu stop, porque se você for aqui, né, candle a candle, você vai sair rapidinho da operação, o mercado vai te tirar. Então stop nos fundos válidos, né? O que é um fundo válido? É o fundo que rompeu um topo. Então, que nem esse é um fundo válido, porque ele vê, a partir desse fundo ele rompe esse topo. Esse é um fundo válido. Ele é mais alto que o anterior e ele rompe o topo, ele renova a máxima. Então, você está protegido aqui. A mesma coisa aqui. Ó, esse fundo foi o que rompeu o topo, então você está protegido aqui, né? E aí o meu alvo era aqui, né? Era no alvo de 100%, dava 800 pontos. Deu 800 pontos. Eu até pensei, né, por que eu zerei aqui? Porque aqui era a região de milhar, 175 mil. Então era uma forte região, não para ele reverter, mas para ele fazer um pullback mais forte, mais profundo, para ele poder continuar a alta dele. E eu até imaginei que ele fosse nesse segundo alvo, porque era os 175.500. Também é uma região que geralmente segura um pouquinho o preço, né? Então eu acreditava, mas como eu fiquei muito tempo posicionado, ó, que horas que eu entrei na operação? 9h10. Ele foi bater meu alvo 11h05, ou seja, 2 horas posicionadas e sofrendo tudo isso daqui, né? Toda essa oscilação, ele foi positivo, ficou negativo, foi positivo, voltou a ficar negativo de novo, foi positivo, voltou a ficar negativo. Aí aqui que ele começou a ficar mais ou menos perto do 0 a 0 e aí ele foi e bateu, né? Mas ele andou muito, né? E depois que ele bateu o meu alvo, eu nem vi mais. Eu vi até esse terceiro, até esse quarto caindo aqui. Aí eu saí do mercado, fui fazer outras coisas. Mas provavelmente esse gatilho aqui dava para ter operado. Apesar de estar esticado, dá um certo medo, né? Mas dava para ter operado sim. Esse gatilho aqui. E aí ele foi muito mais, né? E aí eu tracei essa bandeira que ele fez no final do pregão. Ainda sugere alta, tá? Ele tá fazendo um processo corretivo. Mas amanhã, sexta-feira, é um dia mais difícil. Ele tá esticado, apesar dele estar numa tendência forte, né? Onda 1, 2 simples, 3 bem estendida. Pode ser que amanhã ele faça uma onda 4 complexa, então ele vai ficar no zigue-zague, ele vai para cima, vai para baixo, ele fica lateral. Então, muito cuidado amanhã, tá? Ainda mais por ser sexta-feira. O mercado subiu em 3 dias aí 15 mil pontos, ó. 164.800, subiu até mais, né? Subiu praticamente 15 mil pontos. 15 mil, 16 mil pontos praticamente, né? Então muito cuidado aí, tá? E ele praticamente bateu o alvo aqui, né? 108, 179, é capaz ele testar o 180 para cair, né? Essa seta verde aqui é um espelhamento que eu tracei de uma estrutura muito maior. Deixa eu ver se no 60 vai mostrar. É disso aqui, ó. É desse fundo com esse topo. Então é uma volta em V, né? Então tem um alvo dele aqui. E eu acho que é o primeiro alvo ainda, é o alvo de 61. Eu não lembro se é o 61 ou se é o 100%. Mas é um alvo de uma estrutura muito grande. Então é um ponto forte de parada, né? Pode ser que amanhã ele abra em gap de alta. Se ele falhar, dá para vender. Se ele abrir, ele renova essa máxima, né? Fazendo o trap de máxima, dá para vender. Se não, é difícil. É difícil comprar, mas também é difícil vender, né? E foi isso, né? Bandeirinha formando, então. Tá sugerindo uma correção, né? Parece que é só uma correção, mas temos que aguardar, né? Ele tá bem esticado de tudo, né? Pode ser que amanhã o mercado faça algumas realizações antes de prosseguir na alta. Ou ele já vem, já testa esse topo de novo para conseguir devolver e realizar lucro aí. Beleza? Então foi isso aí. Deixa eu mostrar como é que foi minhas operações no dia de hoje. Então vamos lá, no dia de hoje, dois cliques, um loss no dólar, um gain no índice, né? R$ 260 positivo.
Eu entrei com 2 contratos no índice e um no dólar. Na semana, R$ 385 positivo. Foi uma semana que eu comecei mal, né? Foi difícil, né? Tive 2 dias difíceis que eu fiz muitas operações no mercado, eu tava muito confuso. Ele ia pra cima, ia pra baixo, aí fingia que ia voltar, né? Foi um dia difícil. Foi uma semana difícil, na verdade, né? Mas fechando aí mais uma semana positiva, caminhando para fechar mais uma semana positiva. Vou evitar operar amanhã para preservar a semana, mas se eu não conseguir, eu vou tentar entrar com a mão pequena, vou esperar. Mão pequena assim, minha mão já é pequena, né? A minha mesa proprietária, o máximo é 4 contratos e geralmente eu entro com o máximo 2, né? Então eu vou tentar operar com um contrato no índice e vou evitar. Vou esperar um gatilho perfeito, tentar esperar depois das 10 horas para não expor o capital e não perder essa semana aí, né? Então as operações aí do dia de hoje. Então foi um loss aí no dólar, né, na venda, 5,5 pontos e um gain no índice com 2 contratos aí de 800 pontos. Saída com a mão cheia aí, com os 2 contratos. Beleza? No mês 727 positivo, né? Então estamos caminhando aí legal aí pro final do mês. Tem amanhã e mais semana que vem, tem mais 6 dias aí de pregão, mais 6 pregões aí. Vamos ver se eu consigo fechar batendo o take aí da mesa, que acho que é uns 1.500 desse meu plano. Se eu bato os 1.500 eu vou pra conta real. Eu só não sei, eu só não lembro, depois eu preciso ler o regulamento se eu tenho que bater 3 meses seguidos o take para ir para conta real ou se no primeiro mês que eu bater o take eu já consigo ir para conta real. Mas enfim, curte, compartilha, me segue aí na página, eu tenho um canal no YouTube também, postando os vídeos. E me fala como foi seu dia e, mais uma vez, cautela amanhã na sexta-feira, tá? Sempre cautela na segunda e na sexta-feira. São os dias que o mercado fica difícil de operar, porque ele inverte tudo, tá? Então, tamo junto, rapaziada.